Oi, pessoal. Hoje eu vou ler Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vemos até aqui. Pedro se casou. Ele tinha esposa e tinha uma sogra também. Cada vez que eu leio essa Bíblia, sabe o que eu fico grato diante de Deus? A nossa família, porque Ele conhece muito bem sobre a nossa família. Porque são pessoas próximas a nós, eles não querem receber a salvação facilmente. Depois que eu recebi a salvação, eu preguei para minha irmã mais velha e ela me chamou de arrogante e logo ela rejeitou o que eu preguei para ela. E eu queria pregar o evangelho para o meu pai e o meu pai também não quis receber esse evangelho. E depois que o tempo passou, quando eu vejo a minha irmã mais velha, o meu irmão mais novo, o meu irmão mais velho, o meu pai, o meu tio, meus primos, quando eu vejo cada um deles que receberam a salvação, eu acho isso incrível. A sogra do Pedro, eu penso, né, que quando Pedro seguiu a Jesus, a sogra de Pedro fechou o coração para eles. Um dia, o genro estava pescando, comprando comida, estava comprando arroz, chinelo, essas coisas, né, mesmo pescando bem ou mal. Mas a partir de um dia, ele começou a seguir a Jesus, o Nazareno. E seguindo a Jesus Cristo, ele sempre teve fome, sempre teve dificuldade. E assim também a família começou a passar dificuldade. Ela não concordava com isso. E a sogra de Pedro, pouco a pouco, começou a fechar o coração para o seu genro. Eu pensei que ele fosse esforçado, por isso eu dei a minha filha em casamento para ele. Mas quando a sogra viu, ele não tinha o que comer. Ela não tinha o que comer, ela estava sofrendo. Então eu acho que ela ficou com muita dor no coração vendo a filha sofrer. E assim a sogra de Pedro começou a ficar brava. E está escrito aqui que ela estava ardendo em febre. Eu acho de tão brava que ela ficou ardendo em febre. Mas Jesus, tomando-a pela mão, ela se levantou. Ela foi curada da doença e ela se tornou uma pessoa que começou a servir a Jesus. Eu tenho um primo, ele está no Japão. E eu fico muito grato dele ter recebido a salvação. Então, como tinha um retiro para os idosos, de Tóquio até Kyushu, eu tive que ir de trem. E indo de trem até Kyushu, eu tinha que parar no meio, passando por Hiroshima. E lá em Hiroshima vive o meu tio mais novo. E eu liguei para o meu tio. Tio, eu vou passar por Hiroshima hoje. E como eu não tenho tempo,
Eu não tenho tempo de ir até o centro da cidade. Mas, tio, eu gostaria muito de me encontrar com o senhor. O senhor poderia vir ao meu encontro? O meu tio ficou muito feliz e falou: tá, eu vou. E eu desci na estação de Hiroshima. E quando eu desci, toda a família do meu tio estava ali me esperando para se encontrar comigo. Então, como a estação de Hiroshima ela está conectada a um hotel, todos nós fomos para esse hotel. E eu almocei junto com a minha família ali. O filho mais velho dele, ele tem 4 anos a mais do que eu. E para o outro mais novo, eu falei para ele vir visitar minha casa, visitar na Coreia, né? E ele falou que ia vir, ele falou na hora. E a gente decidiu a data e ele veio para a Coreia. E naquele dia à noite, depois que a gente comeu, eu estava com o meu primo. O meu primo falou para mim: primo, eu tenho uma coisa para te falar. O que você tem para me falar? Ele levantou a calça e mostrou a perna dele e ele mostrou uma doença na pele. E o médico falou que era uma doença relacionada à pressão. E depois de 2 anos ele morreria, o médico falou. Por isso, a noite inteira, quando a gente escutou essa notícia, eu e minha esposa choramos pela noite inteira. Nós ficamos muito tristes. E já faz mais de 1 ano que eu fui para o hospital e daqui a pouco eu já vou morrer. E no dia seguinte, tem um ancião da nossa igreja, que é médico oriental, nós o levamos até lá. Esse ancião olhou para esse meu primo e falou: isso daqui é um tipo de atopia dérmica. Ele se assustou. E ele mexeu no computador, escolheu uma foto. E quando ele viu nessa foto, ele estava com a mesma ferida que o meu primo. E aí ele tomou remédio e depois de 1 semana tomando remédio ficou assim. Depois de 1 mês ele foi completamente curado. O meu primo, ele já estava pronto para morrer. Mas quando ele falou que estava com atopia dérmica e ele foi curado, nossa, ele abriu muito o coração. E ele ficou muito feliz naquele dia. E a gente comprou um remédio e foi para casa. E o meu primo foi completamente curado. E eu e o meu primo conversando. Aquele meu primo recebeu o perdão dos pecados e agora agora ele se tornou pregador do evangelho e ele está pregando lá no Japão. E quando meu pai recebeu a salvação, também Deus concedeu muita graça. Como meu pai, ele estava muito velho, assim, eu preguei para ele muitas vezes individualmente. E o meu pai, ele não quis acreditar em Jesus. Mas bem na época, o meu irmão mais velho, ele teve que ir para o Japão para resolver um problema. E meu pai estava na casa do meu irmão mais velho, mas aí ele teve que vir para minha casa para eu poder cuidar dele. E o meu pai faleceu enquanto ele estava na minha casa. Então, 4 dias antes do meu pai falecer, meu pai ele estava com uma úlcera muito forte e ele estava bem ruim. Ele estava bem crônico, né? E quando fizeram um exame de hemoglobina, estava bem baixo o nível. Hoje em dia tem muitos bons remédios para úlcera, mas naquele tempo não tinha. Um dia o meu pai me chamou e eu e a minha esposa fomos para o quarto do meu pai. E meu pai estava deitado e ele se levantou. E de repente ele vomitou
e aquele sangue que estava coagulado saiu. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida a imagem do meu pai assim. E eu, meu pai e a minha esposa, nós três estávamos naquele quarto. E nós três pensamos a mesma coisa. Ah, agora o pai vai falecer. E nós limpamos todo aquele sangue que meu pai vomitou. E novamente meu pai se deitou naquele lugar. E eu perguntei silenciosamente para o meu pai: pai, o senhor está bem? Sim, eu estou. E eu falei para o meu pai: pai, se por acaso o senhor falecer, nós iremos querer escutar a sua voz. Então eu preparei um gravador. Pai, se o senhor quiser falar alguma coisa para nós, pode gravar. E quando nós nos lembrarmos do senhor, quisermos nos lembrar do senhor, nós iremos escutar novamente essa gravação. E meu pai falou: ah, muito bem. E por último, meu pai, ele fez o seu pedido. E no final do seu pedido, meu pai falou o quê? Eu vou falecer. Então, vocês, irmãos, não briguem pela pouca herança que eu vou deixar. E quando eu falecer, por favor, vocês me enterrem do lado do túmulo da sua mãe, que está lá na montanha. E assim ele falou o que ele gostaria que a gente fizesse no futuro sobre ele. E eu falei para o meu pai: sim, pai, se o senhor falecer, conforme o senhor falou, nós iremos fazer conforme o senhor nos pediu. O seu corpo, nós podemos fazer tudo isso. Mas o seu espírito vai para onde, pai? E meu pai ficou por vários momentos sem falar, assim, ele ficou um tempo sem falar. E ele suspirou profundamente e ele começou a falar. Eu gostaria de ir para o céu, mas já é muito tarde agora. Não tem algo que eu tenha feito para poder ir para o céu. Como eu poderei ir para o céu? E assim, se decepcionando, ele começou a falar. Naquele tempo, sabe que eu fiquei tão grato e feliz diante de Deus? Primeiro, não é pela nossa obra que a gente vai para o céu, mas pela graça de Jesus. Segundo, eu pude explicar para ele exatamente por que eu me tornei um pastor. O meu pai, porque ele vomitou sangue, eu acho que ele teve tranquilidade no corpo dele. Por 2 horas, eu preguei a palavra para o meu pai. Pai, nós que temos muitos pecados, como podemos ir para o céu? Por isso, eu falei para ele como o nosso pecado passou para Jesus Cristo. E eu li para ele Isaías capítulo 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E eu expliquei para o meu pai cuidadosamente. Se o pai cometeu 10 a 20 pecados, então você se lembrando de todos os seus pecados e escrever e passar tudo para Jesus Cristo, você poderia fazer isso. Mas vivendo por 70 anos, o Senhor deve ter cometido inúmeros pecados.
O Senhor não tem nem como se lembrar de todos os seus pecados e não tem nem como o Senhor passar esses pecados para Jesus Cristo. Por isso, Deus não, o problema para você resolver o seu pecado, mas Deus, Ele fez com que o problema do seu pecado, Ele passasse para Jesus Cristo. Porque Deus sabe que se a gente tivesse que passar o nosso pecado para Jesus Cristo, isso jamais seria de uma forma perfeita. Se você passar o seu pecado para Jesus Cristo, você jamais pode passar de uma forma perfeita. Esses inúmeros pecados, como você vai poder passar para Jesus Cristo? Por isso, quanto ao pecado, você não pode mexer, tocar. Você não pode lavar o seu pecado e muito menos também passar o seu pecado para Jesus. Por isso Deus falou o quê? Eu é que vou passar o seu pecado para Jesus Cristo. Você não coloca a mão, eu vou resolver. Então, Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito o quê? Pois todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor fez cair sobre si o pecado de nós todos. Então, não fomos nós que passamos o pecado para Jesus Cristo. Foi Deus quem passou o nosso pecado para Jesus Cristo. Porque nós não conseguimos passar o nosso pecado de uma forma perfeita para Jesus Cristo. Deus passou perfeitamente o nosso pecado para Jesus. O Senhor fez cair sobre si o pecado de nós todos. Essa palavra quer dizer o quê? Que Deus, Ele já responsabilizou Jesus Cristo de todos os nossos pecados. Não é cada vez que nós cometemos pecados que Deus passou nosso pecado para Jesus, mas todos de uma vez só, Ele já juntou. Antes da gente nascer, Ele já passou todos esses pecados para Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo pegou todos os nossos pecados e morreu na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele não somente levou os meus pecados, mas também morreu levando os pecados do meu Pai. Eu somente acreditei antes do meu Pai. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Mas, Pai, agora o Senhor também somente tem que acreditar dessa forma. E eu expliquei para o meu Pai detalhadamente de como nossos pecados passaram para Jesus Cristo. E quando eu vi o meu pai ficando feliz, quando ele descobriu essa verdade, que os pecados dele passaram para Jesus Cristo, ele ficou tão feliz, e eu também fiquei muito feliz. Quando a minha irmã mais velha recebeu a salvação, quando o meu irmão mais novo recebeu a salvação, quando meu pai recebeu a salvação, quando o meu tio recebeu a salvação, quando os meus primos, cada um deles receberam a salvação. E quando os meus sobrinhos, cada um deles começaram a receber salvação. Quando eu penso nisso, Deus trabalhou a cada momento. A sogra de Pedro, ele deve ter tido muitos motivos para ficar chateado com Jesus. Esse homem chamado Jesus. O meu genro que estava pescando também levou ele e está fazendo a minha filha e a família dele ter tanta dificuldade. E dessa forma, a sogra de Pedro estava chateada. Eu não sei se ela estava chateada ou brava porque Pedro estava seguindo a Jesus. Mas a Bíblia diz que a sogra de Pedro, ela estava ardendo em febre. Mas quando a gente para pensar, por que ela estava ardendo em febre?
todos os dias o genro não trabalhava e deixou a filha dela passando dificuldade, com certeza ela só podia estar ardendo em febre. E quando ela estava ardendo em febre, Jesus Cristo acabou visitando aquela casa. E ela nem podia se levantar, ela estava ali choramingando de febre. E Jesus segurou a mão da sogra de Pedro e segurou-a. E na hora aquela febre passou e ela foi perfeitamente curada. Quando a sogra de Pedro viu isso, na hora ela abriu o coração. E agora, naquele momento, ela pôde experimentar verdadeiramente a Jesus Cristo. E ela pôde acreditar em Jesus, servir a Jesus. Ela pôde se transformar nessa pessoa. Por isso, vivendo a nossa vida, nós passamos por várias dificuldades. Algumas pessoas fracassam no seu trabalho. Algumas pessoas ficam doentes. Algumas pessoas têm discussões. Algumas pessoas perdem os seus bens. Então, as pessoas têm vários problemas. Mas sabe o que é importante? Através dessas coisas, Deus conduz o coração das pessoas para Jesus Cristo. Por isso, cada um de nós indo para Jesus e recebendo graça, recebendo perdão dos pecados, nós podemos verdadeiramente pertencer a Jesus Cristo. Todos os dias, me encontrando com as pessoas, apresento a Jesus para elas. Superficialmente, quando eu olho para elas, eu não sei exatamente como elas são. Mas depois que elas recebem a salvação, quando eu vejo elas falando sobre o passado delas, Deus queria salvar essa pessoa, por isso Deus fez isso. Assim como o dia que Jesus foi visitar a casa da sogra de Pedro, ela estava com uma febre ardente. E Jesus, curando essa doença dela, o coração da sogra de Pedro se abriu por completo. Ele é um precioso servo de Deus, mas eu não sabia disso e eu sempre fiquei reclamando, brigando para o meu genro que estava seguindo a ele. Agora o coração da sogra de Pedro estava completamente aberto e estava servindo e glorificando a Deus. Quando a gente pensa nisso, a gente tem muita gratidão para com Deus, tem felicidade e alegria diante de Jesus. E agora também Deus continuamente está trabalhando para salvar os nossos familiares, os nossos parentes ao redor. Tem uma senhora que eu me encontrei, é uma senhora que se divorciou do seu marido. E depois que ela se divorciou, a cada mês, uma vez por mês, ela tinha que levar o filho para a casa do pai. E sem pensar, levava o filho para a casa do pai e ia embora. E o filho segurava a mãe e não queria largar ela. Ela pensou assim que ele só estava pensando que ele que queria largar o filho na casa. E assim que o filho chegava em casa, ele logo ligava para a mãe. E chorava. E uma vez por mês, cada vez que o filho ia para a casa do pai, o filho ficava tenso e ele já começava a agir de uma forma estranha. E passaram-se alguns dias. Tanto a mãe quanto o filho começaram a ter problema mental. Eu me encontrei com aquela senhora e escutei isso. E eu pensei profundamente. Se não tivesse esse problema, essa senhora iria vir me procurar?
Se não tivesse esse problema, será que essa senhora teria recebido a salvação? Para Deus poder salvá-la, ele fez isso. E naquele dia aquela senhora recebeu a salvação. E depois aquela criança também ficou melhor e ela também ficou melhor. E depois de um tempo, o casal, eles puderam novamente se reconciliar. Quando eu escuto essas histórias, depois que a gente descobre, Deus continuamente dentro da nossa vida, Ele faz esse trabalho para a gente poder voltar para Ele. Nós vivemos 60, 70, 80 anos nessa terra. Por que Deus fez isso? Eu vou fazer você viver 70 anos nessa terra. Eu vou deixar você viver 80 anos. Então, vivendo a sua vida, depois você vai ter que vir para diante de Deus. Você vai ter que voltar para Deus. Então, Deus está falando isso para nós. Vivendo nessa terra, Deus deu esse tempo para a gente poder se encontrar com Deus, para a gente poder ir para diante de Deus. Deus nos deu essa oportunidade. Por isso, pessoal, se existe um motivo para a gente viver nessa terra, para que enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem que escutar a palavra de Deus, receber o perdão dos pecados e ser liberto da maldição eterna para poder ir para o céu. Deus abriu esse caminho para nós. Às vezes tem pessoas que não me escutam e ficam querendo discutir comigo. Mas Deus trabalhou dentro dessa pessoa. Deus vai fazer com que essa pessoa receba a salvação. E a gente pode ver que há muitas pessoas que no começo não dava, mas depois recebem a salvação. Muitas pessoas ao nosso redor, a gente está vendo que Deus está trabalhando para que elas possam ser salvas. Muito obrigado. Até a próxima. Até logo.